Bem-vindos de volta ao Dentro la História, o canal para quem ama a história contemporânea. Hoje vamos aprofundar uma história não muito distante no tempo. Ela tem pouco mais de meio século, mas abalou consciências no velho continente e fora dele. É uma história de tentativa de resgate moral. É uma história de tentativa de reescrever de forma mais humana um regime opressivo, um regime ditatorial. É também a história de um jovem, um rapaz de 20 anos ou pouco mais. Um jovem que sonhava com uma vida diferente e que no final fez uma escolha muito forte para dar um sinal ao seu país e aos seus colegas, à Europa, ao mundo inteiro. Esta é uma história de dor, mas também é uma história que leva a profundas reflexões. Esta é uma história que se passa em uma cidade que já aprendemos a conhecer em outra de nossas histórias. Praga, uma cidade lindíssima. Esta é a história da Primavera de Praga. É sobre um jovem chamado Jan Palach. Praga, hoje capital da República Tcheca, antigamente capital da Tchecoslováquia, e muito tempo atrás, até mesmo capital do Império Austro-Húngaro. Uma cidade lindíssima, uma cidade de história, de arte, de costumes, de arquitetura, de tradições, de lendas, uma cidade maravilhosa. E é dentro dessa cidade que se passa a nossa história. Uma história que tem raízes na Guerra Fria, naqueles mais de 40 anos em que a Europa foi dividida em duas. Daquele invisível, mas às vezes concreto, tangível, arame farpado que ia do Mar Báltico até o Adriático. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, a Europa se viu dividida em duas grandes esferas de influência, deixando de lado, obviamente, os poucos países neutros, como a Suíça. A oeste, as democracias liberais ligadas aos Estados Unidos. A leste, os países socialistas sob a influência da União Soviética. A Tchecoslováquia, que antes do conflito tinha sido uma república democrática relativamente avançada. Um novo país surgido das cinzas da Grande Guerra e destruído pelos acordos de Munique e por Hitler. Ela havia entrado de forma definitiva no Bloco Oriental após o golpe de Estado comunista de fevereiro de 1948. O novo regime havia instaurado o sistema político de partido único, baseado obviamente no modelo soviético, centralização do poder, planejamento econômico extremamente rígido, controle da imprensa, repressão à dissidência. Nos anos 50, a Tchecoslováquia passou por uma fase de forte stalinização, com julgamentos políticos, expurgos e um clima de medo generalizado. Com a morte de Stalin em 1953 e o início da desestalinização sob Nikita Khrushchev, também na Tchecoslováquia, havia começado lentamente, começam a surgir sinais de mudança. No entanto, até meados dos anos 60, essas reformas permaneceram limitadas e contraditórias. Até mesmo a grande estátua de Iosif Stalin, na colina de Letná, não muito longe do grande Museu de Ciência e Tecnologia, continuava lá, em Praga, vigiando o horizonte. Mas, nos anos 60, ficou cada vez mais evidente que o modelo econômico centralizado não funcionava. Apesar das promessas dos soviéticos, o crescimento econômico estava desacelerando, a indústria pesada tchecoslovaca perdia competitividade e o padrão de vida estagnava. A isso se somava um descontentamento generalizado, principalmente cultural e intelectual. Escritores, artistas, estudantes, todos pediam mais liberdade de expressão e uma revisão crítica do stalinismo. E então chegamos a janeiro de 1968, quando, dentro do Partido Comunista Tchecoslovaco, o Partido Único amadurece uma mudança decisiva. Antonín Novotný, símbolo da linha dura, é forçado a renunciar ao cargo de secretário do partido. Em seu lugar, é eleito um reformista, um político eslovaco que representa uma nova geração de líderes. O nome dele é Alexander Dubček. Não um opositor do socialismo, mas sim um reformista, cujo objetivo era transformar o sistema por dentro, tornando-o mais humano, eficiente e legítimo aos olhos da população. Fala-se justamente de socialismo de rosto humano, uma verdadeira revolução cultural. Uma fórmula destinada a se tornar célebre também na literatura, também no jornalismo. Começa também a circular outro neologismo, Primavera de Praga, porque entre a primavera e o verão de 1968, a Tchecoslováquia vive uma temporada de mudanças sem precedentes dentro do Bloco Oriental. Não como aconteceu na Hungria vários anos antes, com as revoltas populares. Desta vez, as reformas nascem de uma revolução não violenta,
de um processo político relativamente ordenado, apoiado por quase toda a população e a sociedade civil. Muitas medidas importantes foram tomadas, por exemplo, a abolição da censura prévia à imprensa. Finalmente, era possível publicar um livro ou um jornal sem ter que passar pela avaliação diária dos censores do regime. Maior liberdade de expressão e de debate público. Nos cafés, nas muitas cervejarias, finalmente era possível conversar em plena liberdade sobre ideias, política e medidas. Depois, o reconhecimento de alguns direitos civis básicos. O projeto de uma reforma econômica, que pela primeira vez em um mundo de socialismo real, introduzia elementos de mercado livre, a possibilidade de concorrência. E, por fim, a vontade de estruturar a Tchecoslováquia como um Estado federal com uma autonomia diferenciada para a Eslováquia, dentro, ainda assim, de um Estado unido. Esse clima diferente, esse clima efervescente, positivo, traz muitas novidades. Jornais e revistas começam a publicar artigos críticos que trazem à tona discussões claras nunca feitas até então, sobre o passado, mas também sobre o futuro daquele país. Os próprios cidadãos aproveitam a oportunidade para discutir e participar com entusiasmo da vida política. Quando é que já se viu algo assim? Além da cortina de ferro, a atmosfera em Praga e arredores é tão carregada de esperanças que, para muitos, a Tchecoslováquia assume um papel, o de laboratório político, para demonstrar que é possível conciliar o conceito de liberdade ocidental e o conceito de socialismo. Mas a Tchecoslováquia ainda é um país do leste. É um país além da cortina de ferro. É um país visto pela União Soviética como seu satélite, não como um Estado independente. Por esse motivo, as reformas tchecoslovacas são acompanhadas com crescente preocupação pelo Kremlin e por outros países do Pacto de Varsóvia. A liderança soviética teme que o experimento de Dubček possa criar um precedente extremamente perigoso, encorajando movimentos semelhantes em outros estados socialistas e enfraquecendo o controle da União Soviética sobre a Europa Oriental. Durante o verão de 1968, ocorrem encontros e pressões diplomáticas. Os dirigentes soviéticos pedem a Dubček para desacelerar ou até mesmo reverter o processo de reforma, mas Dubček não dá ouvidos, não tem nenhuma intenção de voltar atrás. O povo está com ele. Não só sente ao seu redor uma agitação positiva, mas também a possibilidade, finalmente, de mudar as coisas de forma clara e pacífica. Dubček, no entanto, tenta imediatamente desarmar a situação, reafirma sua fidelidade ao Pacto de Varsóvia, não pretende renegá-lo, não pretende sair da esfera soviética. Mas não é suficiente para Moscou. Eles consideram que Alexander Dubček não é confiável. Se um traidor deve ser deposto, é preciso intervir. O plano de ação é extremamente complexo. É uma operação realmente diabólica. Em meados de agosto de 1968, um par de aviões de transporte da Força Aérea Soviética pousa no aeroporto de Praga. Oficialmente, são aviões em trânsito e pedem permissão para pousar devido a uma pane. Nada alarmante. São os próprios pilotos soviéticos que chamam a torre de controle e relatam as falhas a bordo, pedindo uma pista para pousar. A emergência é poder ficar lá por no máximo 72 horas para os reparos necessários. Em Praga, ninguém desconfia de nada. Eles não sabem que a bordo daqueles dois aviões estão as Spetsnaz, as tropas especiais, e não só elas. Há também um bloco inteiro de comando para uma invasão que acontece na noite entre 20 e 21 de agosto de 1900. É uma invasão coordenada que prevê a intervenção não só dos soviéticos, mas também de outros países do Pacto de Varsóvia. E é uma invasão que é coordenada. Foi justamente daqueles dois aviões estacionados em um canto do aeroporto de Praga que a invasão pegou a população tchecoslovaca de surpresa. Não há uma resistência armada organizada, mas aqui não é a Hungria. O governo pede aos cidadãos que não reajam com violência, que tentem manifestar seu descontentamento de forma pacífica. E mesmo assim, em muitas cidades ocorrem protestos espontâneos, greves, manifestações, atos de desobediência civil. Os civis vão para as ruas de forma silenciosa, composta, se colocam entre os prédios da administração pública e os tanques de guerra. Os soldados soviéticos não têm coragem de passar por cima com os tanques sobre pessoas desarmadas, silenciosas, que os encaram nos olhos, quase como se os acusassem de terem cometido o mais terrível dos crimes. Mas
não é o suficiente. Os cidadãos removem as placas de trânsito ou as modificam para fornecer informações falsas às tropas de invasão. Outros cidadãos tentam dialogar com os soldados, fazer com que eles entendam que tudo está errado, que isso não se faz. Assim, a única reação violenta é a derrubada daquela grande estátua de Stalin na colina de Letná, que nunca mais voltará. Foi derrubada, destruída, derretida. O horizonte de Praga está novamente livre geograficamente, mas a cidade ainda não é livre. Há tanques nas ruas, há soldados em cada esquina, há postos de controle. A invasão marca o fim da primavera de Praga. Dubček e seu grupo de líderes foram presos, levados para Moscou e forçados a assinar acordos que anulam todas as reformas, que vão sendo desmanteladas uma a uma. Depois de alguns meses, Dubček é trazido de volta a Praga, formalmente com seu antigo cargo, mas, na verdade, sem poder. É o que se chama de processo de normalização, de retorno à normalidade, se é que se pode chamar isso de normalidade. A partir de 1969, na Tchecoslováquia, começa uma nova fase repressiva sob a liderança de Gustav Husáky. As liberdades conquistadas vão sendo gradualmente eliminadas. A censura volta a funcionar. Muitos reformadores são expulsos do partido ou marginalizados, reduzidos a párias sociais e profissionais. O trauma da invasão deixa uma marca profunda na sociedade. A esperança coletiva da Primavera de Praga se transforma em frustração, resignação e silêncio. Muitos cidadãos escolhem a adaptação passiva, outros emigram, outros ainda buscam formas de resistência cultural. Todos escolhem não falar mais a língua russa, que desde então em Praga não encontra mais sequer um interlocutor. E então tem um rapaz de pouco mais de 20 anos, ele se chama Jan Palach, um estudante como tantos outros. Palach, não muito diferente de muitos de seus colegas da mesma idade. Bohemi cresceu em Chetati, a 40 quilômetros de Praga, onde o pai tinha uma loja de doces. Ele estudou no ensino fundamental, no ensino médio e no liceu. Um rapaz tranquilo, reflexivo, apaixonado por história, técnica e ciências naturais. Um grande leitor, segundo os familiares, também um grande leitor, apaixonado pela Bíblia. Em 1967, ele decidiu se matricular na Faculdade de Filosofia, na Universidade Carlos IV de Praga. Ele havia passado nos exames necessários, mas teve que esperar alguns meses para entrar na universidade. Não em filosofia, mas em economia política, porque, devido ao alto número de inscrições, os cursos que ele queria frequentar já estavam lotados. No outono de 1968, poucas semanas após a invasão soviética, Palach entra pela primeira vez em um curso de história. Palach conhecia os soviéticos. Ele havia participado das brigadas juvenis de trabalho, tinha trabalhado na União Soviética, mas também tinha ido à França como ajudante na colheita da uva. Ele havia experimentado um outro ambiente. Gostou da ideia de Dubček de uma reforma contínua do socialismo. Gostou da Primavera de Praga. E Palach não tinha aceitado o que aconteceu com seu país. Para ele, o que tinha acontecido. A vontade da União Soviética e dos outros estados do leste de sufocar no berço uma jovem democracia era o pior dos crimes. Foi um choque para ele. Um choque moral. Não era só a derrota de um projeto político que tinha permitido a ele e à sua geração sonhar pela primeira vez. O que ele sentiu foi que a verdade, a dignidade, a responsabilidade individual tinham sido destruídas por aqueles que, até um ano antes, eram chamados no rádio de irmãos soviéticos. Em janeiro de 1969, Jan Palach toma uma decisão difícil. Ele havia escrito uma carta para Lubomir Holeček, líder do movimento estudantil, sugerindo uma ocupação pacífica do prédio da rádio tchecoslovaca para divulgar um apelo à greve geral. Mas sua proposta não foi aceita. Em 15 de janeiro de 1969, Jan Palach participou do funeral de seu tio materno, Ferdinand. No dia seguinte, ele já estava em Praga, de manhã, no dormitório, escrevendo cartas. Uma endereçada à União dos Escritores Soviéticos, uma para Holeček e uma para seu velho amigo Ladislav Šiška, levando consigo uma última mensagem. Depois, despediu-se dos seus colegas de quarto, foi ao correio para postar as cartas e, por fim,
almoçou de forma frugal no refeitório estudantil. E ao sair, levou suas últimas compras: 2 recipientes de plástico branco e gasolina colocada justamente nesses recipientes. São 14h25 do dia 16 de janeiro de 1969. Jan Palach vai até a Praça São Venceslau, um dos corações pulsantes de Praga, onde fica a grande estátua do santo. Lá, onde no verão anterior os tanques haviam invadido, sufocando a primavera aos pés da escadaria do Museu Nacional, Jan Palach. Ele tira o casaco, a bolsa, abre uma garrafa de éter, cheira, depois se cobre com gasolina e se incendeia ali, na frente de todos. Completamente envolto em chamas, Jan Palach pula o parapeito que separa a fonte da estátua de São Venceslau. Corre em direção ao centro da praça. Os transeuntes incrédulos o observam. Um condutor de bonde desce do bonde, depois de quase atropelá-lo, pula sobre ele e apaga as chamas com um casaco. Palach treme. As queimaduras são gravíssimas. Mesmo assim, ele tem forças para pedir que leiam a carta que trouxe consigo, que deixou na bolsa. Uma ambulância chega perto da escadaria. As feridas cobrem 85% do seu corpo. Eles o levam imediatamente para a ala de grandes queimados da Clínica de Cirurgia Prática, na rua Leguerova, onde ele passa 3 dias de agonia contínua. Nos raros momentos de lucidez, Palach conversa com sua mãe, com os familiares. Quando lhe perguntam se seu gesto foi uma vontade de se matar, ele nega. Não quero me suicidar. O homem deve combater os males que consegue enfrentar sozinho. Quando lhe perguntam se está sofrendo, ele diz: sim, bastante. Mas, afinal, até Jan Hus morreu na fogueira. O seu gesto é um gesto político, na carta que deixa para trás de si. Palach pede o fim da censura, o retorno a um debate público livre. Sua intenção declarada é abalar a consciência coletiva. Ele não quer criar um culto em torno de si mesmo após a morte, embora, nos anos seguintes, lhe sejam concedidos sepultamento e até homenagens especiais, incluindo um monumento. A morte de Jan Palach tem um impacto enorme. O regime entende rapidamente o que aconteceu, mas tenta neutralizar, minimizar, apresentando como um ato irracional, isolado, o suicídio de um jovem deprimido. Mas não era assim. Durante os anos 70 e 80, esse nome, o nome de Jan Palach, sobrevive principalmente na memória privada. E nos jovens que vão para o exterior, no exílio dentro da Tchecoslováquia. É difícil falar sobre isso, e mesmo assim o seu gesto continua representando para muitos um símbolo de responsabilidade individual em tempos de opressão. 20 anos depois, em janeiro de 1989, a Revolução de Veludo, outra revolução suave, não violenta, começa justamente dali. Das primeiras manifestações comemorativas em Praga, que são reprimidas pela polícia, mas que marcam um novo despertar da oposição civil. Depois de 1989, Jan Palach foi oficialmente reconhecido como uma figura simbólica da resistência moral. A primavera de Praga que Jan Palach tinha visto e que tinha experimentado. Tinha demonstrado que o sistema soviético não era um monólito e que dentro dele existiam forças reformistas autênticas. A invasão de 1968 não fez nada além de deslegitimar definitivamente a ideia de um socialismo brutal sob a liderança soviética, contribuindo pouco a pouco para minar a confiança até mesmo daqueles cidadãos soviéticos. Mas também poloneses, húngaros, romenos, búlgaros, alemães orientais que viram o que aconteceu em Praga e ficaram perturbados com isso. É importante ressaltar, no entanto, que a Primavera de Praga e Jan Palach não devem ser interpretados como algo insano, fora do comum. O gesto de Palach não é um modelo a ser imitado, mas uma figura histórica a ser compreendida em seu contexto. O valor de sua história pessoal reside na mensagem ética que levanta perguntas incômodas. Qual é a responsabilidade do indivíduo diante da injustiça? Como reage uma sociedade quando até mesmo a esperança é reprimida? A memória de Palach não celebra a autodestruição. Ele mesmo diz: não sou um suicida. Ela chama, na verdade, para a urgência da consciência, para a participação civil. A história da Primavera de Praga é uma história de esperança, de oportunidade perdida, de repressão, e com Jan Palach torna-se também uma história de memória. O relato de um momento em que toda uma sociedade tentou mudar seu próprio destino
de maneira pacífica. Também é a história de um jovem, de um estudante, que diante do retorno do silêncio, do medo, da censura, da delação, escolheu uma linguagem extrema, para ser ouvido, para fazer sua voz, a de milhões de jovens como ele, ser escutada. Há mais de meio século de distância, aquela época, a Primavera de Praga, continua a levantar questionamentos para o velho continente, para a Europa, mas também para todo o mundo. Sobre o que é a relação entre poder e liberdade, entre conformismo e reputação individual, entre história e consciência. Tivemos muitos outros exemplos ao longo das décadas, desde aquele 1968 em diante, realmente tivemos muitos. Mas será que realmente os entendemos? Quantas vezes nos deixamos distrair por outras narrativas, pela tentativa de sufocar, de negar, de minimizar, de desmontar o que havia acontecido? Quantas vezes vimos protestos pacíficos, embora escandalosos, serem reduzidos a atos insanos, atos de loucos, atos de pessoas perturbadas? Como se toda performance, até a mais extrema, fosse só uma tentativa de fazer ouvir a própria voz, dentro de um sistema que não quer ouvir outras vozes, exceto a de quem comanda. Um sistema doente, um sistema que quer apenas uma coisa: ver todos obedecendo sem fazer perguntas. Dubček Palas, a Primavera de Praga, faziam essas perguntas. E ainda hoje, diante de regimes que simulam a democracia, mas na verdade são ditaduras de verdade, precisamos nos lembrar dessas pessoas, desses fatos, para entender uma coisa: não existem perguntas que não possam ser feitas. Não existem negações do pensamento ou da palavra. Existe apenas um princípio. Se uma pergunta não é autorizada, isso significa que do outro lado não há nenhuma vontade de responder.